Bom dia, pessoal. Vamos à terceira atividade do mês de outubro do sexto ano D. Nós temos aqui os assuntos: reconhecimento das diferentes representações de um número, comparação e relação de ordem entre números racionais nas formas decimal e fracionária e suas representações na reta numérica. E também nessa parte de comparação nós temos também algumas conversões de porcentagem, convertendo para porcentagem, de fração para porcentagem. Então vamos lá. Nessa primeira questão aqui, nós temos esses números racionais. O que são números racionais? São números que você pode transformar na forma de fração. Ou seja, toda fração é um número racional, tanto ela positiva quanto negativa. Só que a gente vai estudar mais essas positivas agora, por enquanto, certo? Então, todo número inteiro é racional, porque eu posso colocar ele na forma de uma fração. Por exemplo, 5 é racional, porque eu posso colocar 5 sobre 1. Menos 10, posso colocar menos 10 sobre 1. Todo número decimal exato, 0,5, eu posso colocar na forma de fração, 5 sobre 10. 0,08 eu posso colocar na forma de fração, 6 centésimos. 0,08 posso colocar 8 centésimos. Um número que deu um decimal, por exemplo, outro número decimal, 2,573, eu posso colocar na forma de fração aqui, sobre 1000. Então, todo número decimal exato é um número racional. Os números periódicos que dão dízima também são racionais. Todo número que dá uma dízima, 0,333, eu posso colocar 3 sobre 9 na forma de fração. Isso vocês vão estudar mais à frente, essas conversões de dízima para fração. Um exemplo, 2,777. Eu posso colocar na forma de fração, 25 nonos. E vários outros números, dízima simples, dízima composta, eu posso colocar na forma de fração. Então, são também números racionais, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de conversões de uma forma para outra, um número. As formas, diferentes representações que eu posso ter de um número, que representam o mesmo número, só que de outra forma. De fração, nesse primeiro quesito, nós vamos transformar de fração para a forma decimal, certo? Então, tem no livro as atividades, tem no livro explicando o assunto, também algumas coisas, algumas questões resolvidas. E eu preparei uma apostila também nessa atividade, certo? Junto com a atividade, abaixo da atividade. Então vamos ver aqui. Eu vou explicar alguns exemplos. Tem um exemplo resolvido no exercício. A primeira questão está resolvida. Aí você vai seguir apenas o modelo dela, certo? Então aqui tem um exemplo, 35 sobre 100. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar duas casas depois da vírgula. Então a vírgula vem para cá. Como não tem número, eu coloco 0. Eu vou dividir 35 por 100. Então vai dar 0,35, que é 35 centésimos. 15 sobre 10. É uma casa só, então eu vou deixar uma casa só depois da vírgula. Aqui 100 são duas, eu vou deixar duas casas. E 8 milésimos. 8 milésimos são 3 casas depois da vírgula. Então preciso deixar 3. O 8 já é uma casa, eu pego 2 zeros. E um zero antes. 8 milésimos. Eu deixei 3 casas após a vírgula. Certo? Quando for 10, deixa uma casa só após a vírgula. Quando for 100, 2. E 1000, 3. Se não tiver número suficiente, algarismo suficiente, você preenche com zeros e coloca o zero antes da vírgula.
Segundo quesito. Dê a fração correspondente a cada um dos números na forma decimal. Agora é o contrário. Agora é de número decimal para fração, certo? Então, eu tenho um exemplo resolvido, 2,5 é 25 sobre 10, porque tem uma casa só após a vírgula. Aí aqui, 0,125. O que é que você vai fazer? Você vai tirar a vírgula. Se tirar a vírgula, fica quem? 125. Esse zero anula. Só se vier no meio do número, certo? Aí deixa tudo. Então, fica 125, 3 casas depois da vírgula, coloca 3 zeros. Converteu para fração, certo? 0,32. Então, tira a vírgula, 32. Não tem nada aqui, é zero, elimina. Sobre 2 casas, 100. 5,1. Tirando a vírgula, 51. Sobre 10. É isso? Uma casa só após a vírgula. Então, sobre 10. 2 casas sobre 3 e 3 casas, 1000. Tira a vírgula. Se o número que for antes da vírgula for um zero, elimina. E deixa só o número que estiver após a vírgula. No caso aqui, como tem um número antes da vírgula significativo, diferente de zero, então coloca ele. Tira a vírgula e coloca. Uma casa só, 10. Na questão 3, eu tenho: qual é a fração escrita na forma simplificada, irredutível, dos seguintes números? Então, o que é a forma simplificada? Você vai armar a fração e vai simplificar essa fração. Procurar um número que dê para dividir o numerador e o denominador da fração. Então, nós temos aqui 0,6. Então, vai ficar 6 décimos. 6 pode por 2 dar 3, 10 por 2, 5. Então, essa é a fração irredutível, certo? Simplificada. Tem um exemplo aqui, 3,9, tirando a vírgula, 39 sobre 10. 39 e 10 não dá para simplificar, não tem nenhum número que simplifique os dois. Então, fica essa fração mesmo, certo? Tirando a vírgula, 2 décimos. 2 décimos pode simplificar por 2, que vai dar 1 quinto. Aqui, 345. Tirando a vírgula aqui, elimina o zero. Sobre quantas casas? 3. 1000. Esse número eu posso simplificar por 5. Né? Posso ir simplificando detalhadamente. Simplificando por 5. Eu vou dividir 345 dividido por 5. 34 dá 6, sobra 4. 45 dá 9. Então, aqui vai dar 69. E 1000 por 5, 200. 69, 200 avos. Então, não pode mais simplificar, né? 15, 2 casas, sobre 100. 15 centésimos. Simplificando por 5, vai dar 3, 20 avos. Então, simplifica e encontra a fração irredutível. 3 e 20 não pode mais simplificar. A questão 4 é para você escrever por extenso o preço de cada produto. Aí nessa questão aqui, aí você coloca em letra de forma, certo? Letras maiúsculas. Por letra cursiva, tem uns que não dá para entender, não. Aí coloco todas as letras maiúsculas, certo? Que é letra de forma. Aí peru assado, 72,99. Máquina de costura, 595,99. O isqueiro, 4,49. E a máquina de cortar grama, 488,90. Então aqui você tem, por exemplo, se eu tenho 15,99, seria R$15,99, certo? Eu leio o número antes da vírgula real e depois da vírgula centavos. Aqui, R$392,15, né?
R$ 1.024,79. Aí você escreva a letra de forma, certo? R$ 15,99. Então você vai colocar R$ 15 e 99 centavos, certo? Então leia o número antes da vírgula, real, e após a vírgula, centavos. Aí coloque toda letra maiúscula, certo? Vamos ao quinto quesito. Represente com uma fração e com um número na forma decimal, o número expresso por. Aqui eu tenho uma linguagem por escrito e nós vamos representar a fração e depois um número decimal. Aqui tem uma questão, nós temos 8 décimos, então 8 sobre 10 e o número decimal. Você vai colocar a fração e o número decimal. Outro exemplo aqui, 6 décimos, então 6 sobre 10, aí 0,6. 5 inteiros e 8 centésimos. 5 inteiros, então o número inteiro fica antes da vírgula. E 8 centésimos. 8 centésimos, então são duas casas, então coloca 0 e 8. Se ficar 5,8 é 8 décimos. A gente tem que observar o número, que é centésimos. 8 centésimos, então não tem o décimo, coloca 0. 5 inteiros e 8 centésimos. 12 milésimos. 0, 12 milésimos. Milésimos são quantos zeros? 3. Então aqui eu preciso de 3 casas. Como só tem 12 duas, então acrescenta um zero, né? Então aqui você vai converter para fração. Sim, faltou aqui 5 inteiros e 8 centésimos. Na letra B, a fração, né? Como na letra A. 5 inteiros, eu vou ter aqui, e 8 centésimos. Vai ser 508 sobre 100, né? Que é a fração. É 5 inteiros e 8 centésimos. Então dá 508 sobre 100. Aí o número decimal. Aqui 12 milésimos. 12 sobre 1000. A fração e o número decimal, né? Então nessa questão 5 você faz a fração e na frente o número decimal correspondente a ela. 5 inteiros e 8 centésimos, 508 sobre 100. E o número decimal. 12 milésimos, 12 sobre 1000. E o número decimal também. Na questão 6, eu tenho: escreva por extenso cada um dos seguintes números. 0,74, então tem 74 centésimos. Como a parte inteira é zero, então eu não leio ela. Eu leio apenas 74. A posição décimo centésimo, 74 centésimos. Vamos ver uns exemplos com essa aqui. Aqui nós vamos escrever como se lê esses números aqui. 3,9. Então aqui eu vou ter 3 inteiros e 9 décimos. 9 décimos, né? 3 inteiros, a parte inteira, e aqui uma casa só, décimo. Aqui eu tenho décimos, centésimos, milésimos. Não tem parte inteira, décimo nem centésimo, só tem milésimos. Então tenho 7 milésimos. 7 milésimos. Aqui eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Então tenho 3 inteiros e 27 centésimos. 27
centésimos. Duas casas após a vírgula. Aqui 3 casas, milésimo. Uma casa só, décimo. Aqui eu tenho 9 inteiros. E 125 milésimos. São 3 casas, né? 125 milésimos. É isso? Então você vai observar, se tiver a parte inteira, você coloca o nome, lê o nome e coloca inteiro na frente. Aí a parte decimal, você vê se é décimo, lê ela e coloca décimo, o centésimo ou milésimo. Com uma casa é décimo, 2 centésimos e 3 milésimos. Vamos para a questão 7. Considere a igualdade 0,68, aí 68 sobre x, 68 centésimos, né? Qual é o valor de x? Então, qual foi o número que dividiu por 68? Dividiu 68 por ele que deu esse resultado, né? Então, vamos ver um exemplo aqui com 3 números. Então, 144, tirando a vírgula, 144 sobre quanto? Transformando decimal em fração. Então, aqui como são 3 casas, o valor de x vai ser quem? 1000, né? Eu dividi 143 por 1000 para dar esse valor. Aí aqui você vai descobrir qual vai ser o valor de x, certo? Na questão 8, nós vamos escrever na forma fracionária para a forma percentual, certo? Então é de fração para percentagem ou porcentagem. Então, o que é importante você observar na porcentagem? Que o denominador é 100, não é isso? O denominador tem que ser 100. Então, você observa o denominador e vai transformar ele para ele ficar o resultado 100. Então, qual o número que eu multiplico por 10 para dar 100? 10. E eu multiplico o mesmo numerador aqui por 10. Então, tenho 30 centésimos. E eu represento a fração 30%. Certo? Então, eu represento na forma de fração, depois eu transformo para porcentagem, colocando o número e o símbolo. Certo? Agora, você olha o denominador, por quanto é que ele vai ser multiplicado para dar 100. Ou seja, você basta dividir o 100 por um número. Aí você vai descobrir o número que vai ser multiplicado o numerador. 100 dividido por 10 dá 10. 10 vezes 30, 30. Aqui, 100 dividido por 20 dá quanto? 5, né? Que 5 vezes 20 dá 100. Então, multiplico por 5 também, que vai dar 25. 25 centésimos, 25%. Aqui, qual o número que eu multipliquei por 25 para dar 100? 25 dividido, 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, 100. 4 vezes 9, 36. Então, tenho 36%. É isso? 18 50avos. Qual o número que eu multiplico por 50 para dar 100? 100 dividido por 50? 2. 2 vezes 50, 100. Aí eu multiplico 2 por 18, que dá 36. Então, aqui eu coloco 36%. Certo? Então, você vai descobrir o número que foi multiplicado o denominador para dar 100. Só dividir 100 por ele. Aí o resultado vai ser multiplicado no numerador também. Transforma numa fração e depois representa na forma percentual. Na questão 9, você vai organizar essas alturas e esses pesos na ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do número menor para o número maior, certo? Os pesos é fácil, que são números inteiros. Já a altura são números decimais. Então, você vai observar essas casas, né? Quem é o menor
e vai aumentando até chegar no número maior. Aí esses números decimais você separa por ponto e vírgula. Ele já tem vírgula, então coloca ponto e vírgula para separar um número do outro, certo? Então tem um exemplo aqui com alguns números. Então, primeiro, eu observo a parte inteira deles, né? Então a parte inteira dele aqui 3, 3 e 3. Então a parte inteira vai ser 3, todos são iguais. Depois da parte inteira, eu vou observar a parte decimal. Quem é que tem a parte decimal menor? Agora, a inteira desses aqui são menores. 3, né? Agora, a parte decimal. 2, 2, 1 e 0. Então, o que é que acontece? Esse número aqui vai ser o menor, né? Aqui, 2, 2, 1. Aqui já seria menor do que esse, né? Aí tem 0, é menor do que esses 3 aqui. Agora vem para o segundo número, 3, né? Aqui eu já posso anular ele, né? Agora o segundo número, 3. Agora a parte inteira é 3, desses 3, né? Agora vem 2, 2 e 1. Então o próximo número será esse aqui, né? 2, 2, aí 1. A parte decimal. Então, esse é menor do que esses dois aqui. Agora, vamos para o número seguinte. 3 e 3, tá certo? Parte inteira igual. Agora, 2 e 2, tá igual. É isso? Aí, aqui não tem, seria 0 e aqui é 1. Então, o número menor é esse aqui. Esse aqui, na parte centesimal, é 0 e aqui seria 1. Então, esse aqui vai ser menor. E o próximo seria quem? 3,21. Aí o outro, 4, que é maior, né? A parte inteira é maior do que as anteriores, então ele fica depois, certo? Então, nessa sequência de números que você vai colocar, de números decimais, você vai observando a parte inteira, o que é menor, depois a parte decimal, depois a parte centesimal, depois a milesimal, né? Caso eles tenham. Aqui só tem até décimo e centésimo, não tem milésimo. Aí você vai comparar e colocar na sequência do menor para o maior, certo? Na questão 10, você vai observar esses valores na reta aqui, que tem na reta, que são números, pode ser na forma decimal, inteira ou fração, né? Tem alguns que você pode representar, ele é um número inteiro, né? Outros pode representar na forma de fração ou na forma decimal, certo? Aí você vai colocar o valor de A, B, C, D e E. Coloca a letra maiúscula, certo? O E, por exemplo, e o valor. Se for um número inteiro, coloca o número inteiro. Se for um número decimal, coloca o número decimal. Se for uma fração, você coloca a fração correspondente. Aqui, uma coisa, observando, do 0 para cá, são valores negativos. Então, você vai ter o valor de A e C, que vão ser números negativos, certo? Do 0 para lá, vão ser valores positivos, certo? Bom dia.